Atacante Everton Cebolinha sinaliza que quer deixar o Flamengo já na próxima janela do meio do ano. Técnico Leonardo Jardim supera a melhor sequência de vitórias de Filipe Luís e se aproxima de marca histórica de Jorge Jesus. Arrascaeta se torna o primeiro jogador na história do Campeonato Brasileiro a ter 80 gols e 80 assistências e está a 3 gols de superar Petkovic como o estrangeiro com mais gols na história do Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Estamos chegando na reta final da ação do Pix do Milhão Dia das Mães. Você concorre a 2 milhões de reais, o link está aqui embaixo para você adquirir seus pontos hoje com uma mega promoção, a promoção de segunda-feira, já para iniciar a semana com o pé direito. Já imaginou você tá com essa semana da sorte aí? Olha, em 2 meses de trabalho, quem tá com sorte é o Leonardo Jardim, hein? 13 jogos à frente do Flamengo. É impressionante o trabalho do técnico português. Ele começa a acumular marcas que adquirem traços históricos no clube. A goleada por 4-0 ontem, pela 13ª rodada do Brasileirão, foi a 7ª vitória seguida da equipe nesta temporada. A efeito de comparação, Filipe Luís não conseguiu uma sequência deste porte em sua passagem, ou seja, 7 jogos seguidos. O que o Filipe conseguiu foi 6 vitórias seguidas em 3 oportunidades desde que assumiu o Flamengo em 2024, mas nunca conseguiu atingir aí a 7ª vitória seguida. E o Jardim conseguiu, são 4 triunfos no Brasileirão, Santos, Fluminense, Bahia e Atlético Mineiro, 2 na Libertadores, Cusco e Independente Medellín, e 1 na Copa do Brasil, Vitória. No geral, seu trabalho é 10 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, um aproveitamento de 82%. Filipe Luís chegou a emplacar 3 sequências de 6 vitórias entre outubro de 2024 e março de 2026, mas nunca conseguiu a 7ª. Neste ano, a melhor marca foi de 3 resultados positivos consecutivos em fevereiro. O Flamengo não sabia o que era vencer 7 vezes seguidas desde a passagem de Adenor Bach, Tite, em 2024, uma sequência de jogos do Campeonato Carioca. Podemos dizer assim que foi uma sequência mais fácil do que a sequência do Leonardo Jardim, que pegou aí Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A partir de agora, Jardim mira Jorge Jesus, seu compatriota que levou o Flamengo a 10 vitórias seguidas. O que foi Jorge Jesus no Flamengo foi brincadeira. A marca foi concretizada, não foi no ano mágico de 2019 não, foi em 2020, entre fevereiro e julho daquele ano. O hiato se explica por conta da parada do calendário, por conta da pandemia do Covid-19. A dezena de jogos sob o comando de Jorge Jesus inclui 7 vitórias no Carioca, Boa Vista, Cabo Friense, Botafogo, Portuguesa, Bangu, Boa Vista e Volta Redonda. Aí é molezinha, mista. 2 na Libertadores, Júnior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil, aí já começa a complicar. 1 na Recopa Sul-Americana contra o Del Valle, que resultou em título, né? E o próximo desafio do Flamengo é simplesmente contra os Estudiantes em La Plata, na Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos. Será que o Jardim vai emplacar a 8ª vitória seguida? Precisa ganhar o Estudiantes lá dentro da casa do Estudiantes, lá na Argentina. Bom, depois o Flamengo tem aí o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e visita aí pela Libertadores o Independiente Medellín na Colômbia. Rapaz, se o Jardim conseguir esses 10 jogos, aí eu vou te contar uma coisa, hein? Vai entrar pro hall dos maiores feitos da história do Clube de Regatas do Flamengo de um treinador. O Jardim falou sobre esse momento ontem na coletiva e disse: "Para mim o importante é a atuação da equipe, a atitude que os jogadores têm com os adversários, tanto no respeito aos times defensivos e também aquilo que são as nossas ideias. Jogar todos os jogos de forma a tentar sair vencedor.
Foi isso que fizemos. No futebol não existem troféus individuais, existem troféus coletivos. É para isso que trabalhamos e é nisso que estou focado. Tá aí, Leonardo Jardim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, torcedor. O futebol apresentado pelo Flamengo hoje é muito mais parecido com o de Jorge Jesus em 2019 do que o do Filipe Luiz em 2025, tá? E quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo o trabalho do Filipe Luiz. Pelo contrário, o que o Filipe Luiz fez com esse time foi um feito histórico. Foi campeão de quase tudo. Ganhou 5 títulos aí comandando essa equipe. Filipe Luiz está no hall dos maiores treinadores da história. O que eu estou dizendo, o que eu quero dizer é o seguinte: o estilo de jogo, como o Flamengo está atuando, a parte tática, né, a aplicação dos jogadores dentro de campo, que o Flamengo faz com os adversários, lembra mais o Flamengo de Jorge Jesus do que o Flamengo de Filipe Luiz. Eu comentei até com um amigo que o Flamengo de 2026 vai ser melhor, assim, vai conquistar mais do que o Flamengo de 2019. Vamos ver se eu tô certo. Em dezembro a gente conversa. Arrascaeta se tornou o primeiro jogador na história do Campeonato Brasileiro a ter pelo menos 80 gols e 80 assistências na competição. Ele tem aqui um duplo-duplo, né? Com 80-80. 80 gols e 80 assistências. Nenhum jogador conseguiu isso no Campeonato Brasileiro. Que loucura, né? Além disso, o Uruguai está a 3 gols de superar Petkovic como estrangeiro com mais gols na história do Brasileirão. E a gente tem um ranking aqui. Petkovic é o estrangeiro que tem mais gols na competição nacional. Foram 271 jogos no Campeonato Brasileiro. Petkovic tem 83 gols. Arrascaeta em 265 jogos já tem 80 gols. Então, com 3 gols ele iguala Petkovic, 4 gols ele passa o Petkovic. 60 gols tem o argentino Cano, do Fluminense, que parou já o Cano. Deve ter parado, né? Não aguenta mais jogar. Vai pro Corinthians. 153 jogos, o Cano tem 60 gols. Ficou para trás. O Arrascaeta botou aí 20 gols à frente do Cano. O Guerreiro, que já parou, já parou não, já saiu daqui, né? Não sei nem onde está jogando o Guerreiro. 169 jogos, ele marcou 56 gols no Brasileiro. Aristizábal, esse já parou, 118 jogos, 48 gols. O Caleri, que está jogando no São Paulo, 118 jogos, 46 gols. D'Alessandro, que também parou, 255 jogos, 41 gols. Barcos também parou, 112 jogos, 38 gols. Aí tem Verratti, que foi embora, 91 jogos, 36 gols. Conca, 180 jogos, 36 gols. E aí por aí vai. Então, gente, olha, o Arrascaeta está a 3 gols de igualar o Petkovic como o estrangeiro com mais gols na história do Campeonato Brasileiro. E se o Arrasca marcar mais 4 gols, ele se torna o estrangeiro com mais gols da história do Campeonato Brasileiro. Para mim, já é o maior gringo da história do futebol brasileiro. Ele arma, ele finaliza, ele faz golaço, ele bate falta, ele faz gol de pênalti, ele faz gol de bicicleta, ele dá voleio, ele faz o que ele quer com a bola. Georgian de Arrascaeta é um cara completo. E há alguns anos atrás, né, lá para 2018, início, assim, finalzinho de 2018, antes do Flamengo contratar o Arrascaeta, tinha gente aí falando que o Rodriguinho era melhor do que ele. E tinha gente que falou aí que a Arrascaeta era o quê? 6 quilos de alcatra. Ai, que loucura! Arrasca do meu coração! Tá na história, né? O maior gringo da história do futebol brasileiro, Georgian de Arrascaeta. Antes da gente fechar, eu tenho que te lembrar que aqui embaixo tá passando os produtos do Shopping do Rafla. Você pode adquirir agora sem sair de casa, sem enfrentar a fila. Tem produto para sua casa, para o seu pet, para o seu lar. Tem para você presentear sua mãe, sua esposa, seu filho, produto de todas as idades. 2 coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que você ajuda o Flamengo, se for um produto rubro-negro, e a segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal. Então aproveite as promoções aqui no Shopping do Rafla com as maiores lojas de e-commerce do país. Olha, o Everton Cebolinha sinalizou aos interessados em seu futebol que vai sair do Flamengo já nessa janela do meio do ano. Que loucura! Ele não quer esperar chegar ao final do ano, que é o
período aí que termina o seu contrato, né? O contrato dele vai até dezembro. Bom, Cebolinha e staff tentam chegar a um acordo com o Flamengo sobre os 6 meses restantes. O Flamengo sabe que não irá lucrar mais nada com o atacante de 30 anos e tenta diminuir o prejuízo, deixando de pagar 6 meses do seu alto salário. Cebolinha é um antigo sonho do Corinthians, do Grêmio, do Fluminense. Não é novidade que o departamento de futebol do Corinthians enxerga aí lacunas no setor ofensivo. A antiga comissão técnica, liderada por Dorival Júnior, chegou a pedir a contratação de ao menos um jogador de velocidade e um centroavante na última janela, e Everton Cebolinha era o nome, só que acabou não acontecendo. Bom, que o Cebolinha vai deixar o Flamengo não é novidade. A novidade nessa notícia é que ele quer deixar agora, já depois da Copa do Mundo, ou seja, ele não quer esperar chegar até dezembro, principalmente ele está vendo o Samuel Lino voando ali na sua posição, né? Então assim, não tem vaga para o Cebolinha no Flamengo hoje, eu nunca imaginei que poderia falar isso, com o Samuel Lino do Filipe Luiz não conseguindo emplacar 2, 3 jogos, e o Lino já explicou a diferença entre o trabalho do Filipe Luiz e o trabalho do Leonardo Jardim. Com o Filipe ele ficava engessado ali na ponta esquerda e forçava o duelo 1 contra 1, com o Leonardo Jardim não. O Leonardo Jardim passa para ele o seguinte: Cebolinha, faz o que você quiser dentro de... O Samuel Lino, faz o que você quiser dentro de campo. Parte para cima, dá combate, cruza, vai para a área, faz a transição. E aí ele é um jogador completo, né? Porque ele faz o que ele quer aí, uma aplicação tática muito boa. E o português Leonardo Jardim tem dado liberdade não só para o Samuel Lino, mas para todos os atletas. Por isso que o Flamengo está crescendo, o Flamengo está evoluindo. Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar. O seu comentário sobre essa situação do Cebolinha. Você queria que ele permanecesse no Flamengo ou não? Ou vai embora, chegou a hora, não tem jeito, não tem como segurar. É isso, não tem jeito. Você também, se inscreve aí, dá aquela moral, pô, repara se você tá inscrito. Garoto, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tá pensando que o Rafa tá bêbado? Só se for de sono, que eu não dormi essa noite. Tô quase 2 dias sem dormir, mas vambora. É isso, sem parar. Guerreiro, o trabalho tá aí. Vamos trabalhar, vamos com tudo. Aqui a notícia não pode faltar. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!